Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Astrologia Clássica. Eu sou Ana Rodrigues, se você não me conhece, aqui a gente faz sempre uma análise de astrologia tradicional e este é um vídeo semanal. Eu venho todas as semanas aqui para a gente conversar um pouco sobre o clima dos dias da semana, uma visão um pouco mais eletiva, para que vocês possam organizar melhor aí os interesses de vocês, atividades, enfim, os projetos de vocês de alguma forma e interesses, tá? Em alguns momentos a gente faz algumas pitadinhas previsionais, mas o intuito aqui ele é mais eletivo mesmo, tá bom? Neste vídeo a gente vai falar da semana do dia 15 ao dia 21, é uma semana que tem eventos importantes, a gente vai ter uma lua nova aqui, vai ter várias coisas, daqui a pouquinho já falo para vocês que nós vamos ter aqui durante a semana. Se você gosta de astrologia, não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreva no canal e pode se tornar membro também. Eu tenho uma seção de membros que tem vídeos semanais exclusivos, eu iniciei há pouco tempo, mas já tem ali os 5 vídeos exclusivos para vocês poderem aprender. Ali a gente aborda no sentido mais técnico, é interessante para quem quer se aprofundar na astrologia. Mas se você quiser se tornar astrólogo mesmo, né, para trabalhar como astrólogo, eu tenho os cursos de formação na minha plataforma, que é aprenderastrologia.com.br, e tem esse cupom de desconto aí que vocês estão vendo, é um cupomzão, gente. Então você pode adicionar o cupom lá no carrinho de compra onde está o título cupom, tá? Então é isso, gente. Recados dados, vamos para essa semana, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, então vamos lá. Bom, essa semana aqui, olha, do dia 15 ao dia 21, é uma semana que, em termos de quantidade, ela não é volumosa, né? Quantidade de aspectos, ingressos, ela não é tão volumosa, mas nós temos eventos marcantes. Por exemplo, vamos ter uma fase nova aqui, olha, no dia 21, como vocês já podem ver. Mas antes o Sol vai ingressar em Aquário, mas antes ainda o Mercúrio vai voltar ao movimento direto. Então nós vamos olhar aqui no dia a dia como tudo isso vai se desenrolar, tá bom? E já no dia 15 de janeiro nós vamos ter a Lua ingressando em Escorpião às 9 horas e 8 minutos. Bom, quem estuda astrologia tradicional, por exemplo, a gente trabalha bastante com dignidades e debilidades, a Lua Escorpião fica num ponto de queda, que é uma debilidade, ela é bem emocional, profunda, tem uma característica intensa, né? Assim, ela é bem apegada, não só apegada afetivamente, mas apegada às coisas, né? Emocionalmente dizendo, tem um fator bastante permeável, né? Às condições do entorno. E em termos de ritmo, não é acelerada, né? Além do signo de Escorpião ser um signo fixo, é um signo da água. Então, ele não tem velocidade, ele tem a frieza, né? O que a gente fala na astrologia tradicional, e impede um pouco o fluxo mais apressado das coisas. Então, a gente tem o dia 15, domingo, que para assuntos do dia a dia, ele é mais interessante para aprofundamento, dedicação. Ele também não é muito habilidoso para a questão de interação e troca, né? Pensando nos fatores de conversas, encontros e tudo mais. Lembrando que o planeta, né, tradicional que tem regência no signo de Escorpião é Marte, e Marte estava retrógrado, voltou ao movimento direto, mas ele tá bem lento ainda. Então a gente tem um clima um pouquinho tenso, assim, intenso também, né, no dia 15 de janeiro, domingo. O dia 16 de janeiro, gente, ele já vem com um perfil bem analítico, que é até interessante para a realização das coisas que já são programadas. Por exemplo, na virada do domingo para segunda, meia-noite 47, a Lua, que estará em Escorpião, vai aplicar 60 graus a Mercúrio, que está aqui, ali no signo de Capricórnio. E, bom, o Mercúrio está bem abaixo da velocidade também, né? Já vai virar a direção, mas ele cria um clima bem analítico, minucioso, detalhista, ele tem a ver bastante com procedimentos. Então, se você estiver realizando atividades que precisam, assim, tem esse passo a passo, por exemplo, cumprir detalhes, não vai ser muito difícil. Pode ser interessante para estudar assuntos mais complexos também, né? Agora, a gente perde bastante da praticidade, tá? De velocidade e tal. E aí o clima, ele tem uma tendência a ficar um pouquinho mais preso nesses pequenos detalhes. Não é necessário manter atenção. No meio da tarde, 16h09, quase do meio já para o fim, né? A Lua chega a 90 graus em relação a Vênus. E aqui a gente já tem a necessidade de atenção nos assuntos que dependem de moeda, dinheiro, investimentos, compra, assuntos da economia também, né? Isso porque a Lua já está bem debilitada aqui no signo de Escorpião, e nesse aspecto, então, ela faz com que Vênus enxergue aqui também uma
debilidade, a debilidade do detrimento, do exílio, né? Então, como os assuntos de Vênus envolvem satisfação, desejo, as artes, a cultura, por exemplo, isso tudo requer bastante atenção. Então, atenção à intensidade aos desejos, a maneira como você se movimenta para aquisições, por exemplo, né? Então, é uma característica um pouco enciumada, mais possessiva, tem um perfil bem analítico. Então, a gente tem o domingo e segunda um pouquinho chatinhos, né? O dia 17 de janeiro, que é terça-feira, gente, ele vem ainda com a lua no signo de Escorpião, 4h27 no horário de Brasília. Então, eu sempre calculo os mapas, abro os mapas para o local Brasília, né, que é a capital do nosso país. Se você estiver num outro país, tem a lista da correção em fuso horário, né, em relação aos horários que eu estou apresentando aqui, na descrição do vídeo no canal do YouTube. Então, se você estiver me assistindo em outra plataforma que não seja o YouTube, vai para o YouTube, clica no vídeo, vai para o YouTube e ali na descrição você pode fazer a correção do horário, tá? Então, às 4h27, bem no meio da madrugada de terça-feira, essa quadratura entre a Lua em Escorpião e o Saturno no signo de Aquário, ela tem um clima de tensão, ela é difícil, ela é rígida. Se você estiver acordado, por exemplo, pode sentir esse clima bem pesado. É um pouco difícil para levar as coisas de uma maneira simples, tem um perfil mais complexo. Mas como a Lua se movimenta rápido, conforme as horas vão passando, ela vai diminuindo um pouco essa natureza mais emperrada, né? Mais séria, por exemplo. E às 9h36, a Lua vai chegar a 60 graus em relação ao Sol. O Sol aqui já está bem no final do signo de Capricórnio, a Lua já está debilitada em Escorpião. Aqui, nesse aspecto, ela enxerga outra debilidade, né? Aqui ela está em queda e aqui ela tem o exílio. Essa recepção, ela mantém o humor fechado, apesar do aspecto de 60 graus ser um aspecto leve, ele representa mesmo o nível de complexidade do clima elevado, assim, né? A gente vai perceber que a terça-feira durante a manhã, ela não tem um ritmo descomplicado, então todo tipo de atividade que requeira procedimento, processos e tal, ou mesmo as nossas rotinas, elas podem ficar emperradas, né? Prejudica um pouco a realização prática, a produtividade de uma maneira geral, né? Ela fica presa um pouquinho em determinados assuntos, então a manhã da terça ela é propensa a entraves mesmo. Se você estiver marcando alguma coisa importante para esse momento, já tenha em mente esse clima um pouquinho difícil, né? Eu recomendaria não marcar muito, não, porque cai num campo de complexidade, tira a leveza das coisas, né? E aí depois, às 14h33, a Lua ingressa no signo de Sagitário. Em Sagitário, a Lua, aqui nesses primeiros graus, ela fica peregrina, né? Ela não tem nenhum poder, né? Tá na casa de Júpiter, aqui não tem nenhum poder nesse pedacinho aqui de Sagitário. Mas o Sagitário é quente, né? Tem calor, é um signo do fogo. E aí, então, no sentido de ritmo, as coisas mudam de clima muito fortemente, da manhã para tarde, fica bem agitado. Lembre-se que Sagitário ele é um signo mutável, né? E os mutáveis têm essa característica mais oscilante. Então, a tarde do dia 17, ela já é mais propensa à instabilidade e assuntos que caminham no sentido, assim, de surpresas, alterações e tal. Então, é legal vocês manterem esse foco, que amanhã ela é um pouco mais profunda, complexa, por exemplo. Ela pode fluir melhor com atividades que não requeram, assim, muitas alterações, muita mudança, por exemplo, né? Pode ser um pouquinho melhor. E à tarde ela já vem com esse clima bem mais movimentado, propenso a algumas novidades. Mas quando for 20h41, a Lua que está aqui em Sagitário, que é a casa de Júpiter, vai aplicar 120 graus a Júpiter, que está ali no signo de Áries. Bom, o Júpiter é um benéfico, ele ainda tem um poder considerável aqui no signo de Áries, ele tem uma característica bem dinâmica e expansiva, que tem um perfil um pouco mais de expectativas. Ele não é muito, sim, esperançoso, místico, não tem muito esse perfil, mas cai num campo mais veloz e, no sentido preditivo, ele pode ter relação com os assuntos ligados às leis, aos tribunais, né? A gente está vivendo esse momento bem intenso no país, pode ter relação com algumas decisões, né? De tribunais, como também coloca atenção na casa nova, que envolve o ambiente das outras culturas, né? Então, assuntos ligados às viagens, assuntos ligados a
pessoas estrangeiras, por exemplo, ao ambiente, né, do mundo exterior também podem ficar elevados, mas tem um ritmo bem considerável, ele é animado, então vocês vão sentir um pouco mais de facilidade para arriscar um pouquinho mais, as coisas vão fluindo de uma maneira mais rápida, menos descomplicada, né? Tem um perfil bem descomplicado aqui, tarde e noite da terça-feira. O dia 18, gente, a quarta-feira já vem com um pouquinho mais de tensão. No meio da madrugada, 4h39, no horário de Brasília, então a Lua em Sagitário aplica 180 graus a Marte. Então veja aqui que as casas envolvidas são a 6 e a 12, né? E a oposição tem uma natureza desafiadora. Então, como Marte ainda está numa velocidade baixa, a gente está falando de signos que têm calor, signo do ar, signo do fogo. Isso cria mesmo um clima de tensão e agitação. Então, vocês vão perceber, quem estiver acordado aqui, que tem um clima um pouquinho agitado. Pode ter relação com notícias, pode ter um fator de impaciência, pode ter dificuldade para relaxar, pode ter ainda esse fator um pouquinho agressivo. Não é um momento muito interessante para iniciar algumas coisas, né, gente? A Lua vai diminuindo, essa influência se afastando da oposição a Marte. E quando for 10 e 11, Mercúrio, que volta ao movimento direto, né? Ele estaciona. Quando o Mercúrio estaciona, velocidade zero mesmo, né, gente? Ele pode trazer dificuldades com os assuntos comerciais, aparelhos eletrônicos, redes sociais, transmissão de conhecimento, transmissão de informação, conversas, né? Informação não só no nível coletivo, mas não é um momento muito interessante para marcar reuniões, para marcar conversas importantes, por exemplo, documentos, papéis para estudo, provas, entrevistas, por exemplo, podem não ser muito interessantes. Então isso fica bem no palco aqui, principalmente a quarta-feira toda, né? Que o Mercúrio ainda vai estar um pouco abaixo da velocidade, né? Ele vai abaixo da velocidade, estaciona aqui, depois ele começa lentamente, mas bem lentamente, ganhar velocidade, tá? Então são esses dois movimentos aqui do dia 18. O dia 19, gente, que é a quinta-feira, traz um pouco mais de equilíbrio. Nós vamos ter aqui a Lua no signo de Sagitário, chegando a 60 graus a Vênus, né? Nesse momento, a Lua estará na casa 2, mas é bem na virada da quarta para a quinta. Então, assim, num sentido coletivo, talvez não tenha notícias, né? Bem na madrugada, envolvendo o ambiente de economia e tudo mais. Mas para temas pessoais, se você estiver lidando com assuntos de compras, aquisições, assuntos ligados a dinheiro mesmo, pode ter aí alguma perspectiva de empolgação. Lembro para vocês que Vênus aqui em Aquário não tem poder nenhum, então fiquem atentos aos fatores ligados, né? Assuntos ligados à moeda, compras, enfim, com empolgação. Apesar do aspecto ser leves, pode representar uma empolgação aí além da média. Às 7 e 8 da manhã, a Lua, que estará em Sagitário, aplicará 60 graus a Saturno. O aspecto de 60 graus é leve, mas a gente tem uma tendência lógica, ela não é muito apressada, mas flui, né? De uma maneira geral, os signos quentes acabam fazendo as coisas fluírem, né? Não é tão desafiador, né, gente? A gente não tem recepções aqui por debilidade, a Lua tá no termo, tá na face de Saturno aqui, né? E o Saturno tá na face da Lua. Então, pode ser interessante até para lidar com assuntos ligados a informações maiores, conhecimento, ligados a certificações, por exemplo. Não é ruim, não. Bom, aí, gente, às 16h11 na quinta-feira, a Lua ingressa no signo de Capricórnio, que é um ponto de debilidade também para a Lua, é o exílio, o detrimento da Lua. Perde bastante do ritmo, os signos da Terra têm a frieza não representa muita velocidade, mas ganha mais em estabilidade, concentração e praticidade também. Então, a partir do ingresso da Lua em Capricórnio, a gente não tem tanto fervor, né? Mas uma facilidade mais em entendimento prático das coisas. E aí, às 22h29, a gente tem a Lua chegando à quadratura a Júpiter. E além da quadratura ser um aspecto desafiador, o Júpiter tem uma debilidade da queda aqui onde a Lua está. Pode ser um pouquinho assim, desafiador para manter as esperanças em assuntos gerais, eu digo, né? Principalmente se você estiver lidando com algum tema, vai sentir um pouquinho de falta de esperança e dificuldade em seguir num plano de abundância e prosperidade. Então, não é um momento muito interessante para assuntos muito complexos, não é um momento muito interessante para
para grandes ousadias, para mudar muito a direção. Eu penso que tem que manter atenção aqui com excessos também, porque ele cai um pouquinho, elimina um pouco as esperanças e a característica de abundância, de otimismo também, ele prejudica um pouco o fator do otimismo. E o dia 20 de janeiro, gente, que é sexta-feira, vem com bastante coisa. Às 5h29, o Sol vai ingressar em Aquário. Bom, em Aquário o Sol tem a debilidade, aqui é o domicílio de Saturno e o Sol rege exatamente o signo oposto, então ele está no detrimento e no exílio. Aquele brilho todo, empolgação e grande vivacidade de energia se diminuem bem, até porque Saturno ainda está em Aquário, muito forte. São, então, os 30 dias em que a gente corre mais no sentido amplo, entendimento de coisas mais globais, né? No sentido eletivo, as ideias de sucesso, elas precisam ser bem estruturadas, por exemplo, porque o Aquário, ele tira um pouquinho desse fator, é um campo muito mental aqui para a expressão do Sol, né? Mas aí vocês vão ter também uma perspectiva mais de sucesso, não tanto vinculada a questões materiais de praticidade, mas com assuntos, ideias, pensamentos e coisas maiores, também é uma possibilidade. E depois, às 5h30 na madrugada ainda, gente, olha, 1 minuto depois, a gente tem a Lua chegando ao mesmo grau em que está Mercúrio no signo de Capricórnio. Bom, então há um potencial mais racional, a Lua que dá o tom do dia em Capricórnio é mais pausada, tem um perfil mais analítico, tem uma facilidade mais em lidar com os assuntos da vida, mesmo em termos da organização do dia a dia, tá? Então, apesar do Sol ter ingressado em Aquário, como o trânsito do Sol é de 59 minutos por dia, assim, ele não se movimenta tão rápido quanto a Lua em Capricórnio, junto a Mercúrio, é interessante para estudar. Se você estiver estudando assuntos mais difíceis, né, os que dependem muito do processo racional, que dependem de detalhes, análises, pode até ser interessante, por isso eu coloquei aqui adequado para estudos, né? Não é muito interessante para os assuntos criativos ou abstração, tá? Não é muito interessante para esse campo. Agora, como tanto a Lua como o Mercúrio são os astros relacionados à maneira como a gente se conecta com o mundo, como enxerga, como percebe o mundo, para a comunicação ele é mais prático, ele não cai muito no campo complexo da comunicação. Então, informações, por exemplo, podem vir de uma maneira mais pontual, a maneira como vocês podem buscar informações em mídias e em pesquisas também, ela é um pouco mais fácil para esse sentido, né? Não tem muito uma facilidade interativa, assim, né? Animada e tudo mais. Mas é no dia 21 que a gente vai ter a Lua nova, mas antes, às 15h29, a Lua vai ingressar em Aquário. Então, durante toda a madrugada, amanhã, a gente não tem novos aspectos, né? Depois do dia 20, às 5h30, quando a Lua chegar ao mesmo grau que Mercúrio, ela vai ficar fora de curso. Então, mantenha atenção. A inícios, não é muito legal com a Lua fora de curso, sem aplicar aspectos, porque o próximo aspecto da Lua vai ser só no dia 21, quando ela ingressar em Aquário, mas isso vai ser lá na tarde, né? Então, a gente viu que o último aspecto do dia 20 foi na madrugada. A sexta é o dia inteirinho com a Lua fora de curso, e amanhã, né, madrugada e manhã toda do sábado também. Às 15h29, a Lua ingressa no signo de Aquário, fica num local peregrino, aqui no ponto peregrino, ela não tem poder nenhum nesses graus aqui de Aquário. E como a Lua representa a questão da cognição, do ritmo, dos assuntos globais, no sentido mudando uma relação bastante forte com o povo, por exemplo, quando ela ingressa em Aquário, ela vai para um campo menos recheado de criatividade, menos recheado de afetividade, de sentimento, e vai mais para um plano lógico, né? O que pode fazer com que a gente já tá também com o Mercúrio aqui lento em Capricórnio, a gente tenha um parâmetro global muito das pessoas se colocando com ideia, opiniões, também muita falação, por exemplo. Essa seria uma possibilidade do ingresso da Lua em Aquário. Bom, e às 17h53 é o momento em que a Lua e o Sol se encontram aqui no signo de Aquário, é o início da lunação aquariana, tá? Até a próxima lunação de Lua Nova, né? Nós vamos levar aqui 27 dias e pouquinho, 28 dias a gente pode colocar, vamos ter uma fase cheia ocorrendo ali no meio do caminho. Essa lunação acontece na 8ª casa, por signos inteiros ainda, gente, é pesada ainda, porque a 8ª casa no sentido coletivo é uma casa que fala dos assuntos de crises, de problemas sérios, casa de ambientação de exército e tudo mais.
Como decorrência dos assuntos do país, ainda ocorridos no dia 8 de janeiro, esse tema ainda se mantém forte. Vejam que a conjunção de Sol e Lua tem por aspecto sextil com Júpiter, que é o próximo movimento da Lua, né, em relação a Júpiter e o sextil, mas já estão no aspecto de trígono com Marte na 12. A alunação passada aconteceu na casa 12, Lua cheia, né, com a Lua em Câncer na casa 12. E a gente viu toda a decorrência com os assuntos de prisões em massa, né, em fator dos acontecimentos. Teve aquela questão da Suzane von Richthofen também passar a responder o restante a cumprir, né, o restante da pena em regime aberto e tal. Mas, gente, o teor de crise ainda continua. O que alivia um pouquinho é que o regente daqui do Sol e de Lua, que estão bem prejudicados aqui, a Lua peregrina e o Sol no exílio, no detrimento, estão dispostos por Saturno. E Saturno está próximo a Vênus e no seu domicílio. Então, ele está conduzindo os temas da alunação da maneira como ele pode ainda. Lembrando que ele está numa posição em relação ao Sol não muito favorável a ele. Então, assim, dentro dos percalços que existem nos temas desse próximo período, as coisas tendem a fluir, assim, elas não fluem leve, Saturno não é um benéfico, mas ele está no seu próprio domicílio e na presença aqui de Vênus também muito próxima a ele. Então, a gente pode ter ainda, assim, desenrolar sérios, assuntos graves ainda vindos para o país, por exemplo. Essa crise ainda ela se arrasta um pouquinho. O próximo aspecto que a gente vai ter depois da formação da fase nova é o sextil entre Lua e Júpiter. E aqui o Sol também já está no orbe de sextil com Júpiter, né? E é interessante porque Júpiter está no ponto de exaltação do Sol. Então, essa característica que puxa atenção para comando, para questões de justiça também, né? O assunto das leis, da justiça como tema de Júpiter, ela é cumprida do jeito que for, né? Assim, existe um caminho para que seja cumprida e isso vai sendo levado. Agora, a natureza da crise, ela está se arrastando ainda. Então, a gente não pode dizer que essa alunação, apesar de ter Saturno no seu próprio domicílio, de ter próximo aspecto em relação a Júpiter, seja leve. Não é, ela ainda desenrola bastante crise ainda, né? Muita crise. E, assim, não são assuntos leves, são assuntos graves mesmo, né? Essa é uma possibilidade. Outros temas ligados à 8ª casa envolvem questões de mortes mesmo, mortalidades. Também pode ter aí a repercussão sobre figuras aí evidentes no mundo inteiro, né? Ligados a essa questão de morte, assuntos nesse sentido, também seria uma possibilidade, tá? Estamos com Lua peregrina na conjunção com o Sol e o Sol no exílio. Então, nem um nem outro estão na condução. Na alunação passada, né, a Lua cheia anterior, a Lua estava bem forte por signo no seu domicílio, que foi Câncer, na casa 12, né? Implacável ali. Mas agora os dois não estão. E o Saturno também, ele está ocidental ao Sol, ele está depois do Sol em graus, que como o Sol se movimenta mais rápido, daqui a pouquinho, daqui a alguns dias o Saturno já vai estar sob os raios do Sol, ele vai ficar combusto. Então tem muita agitação ainda nos temas de 8ª casa, envolve exército, envolve polícias, envolve crise. Tudo isso ainda vai se desenrolar bastante ali nos próximos dias, tá bom? No sentido eletivo, gente, o próximo aspecto, que é um sextil 60 graus entre a Lua e Júpiter, tem a Lua aqui na casa 5 e o Júpiter na 7. Então, assim, a casa 5 é uma casa de diversão, de entretenimento, apesar da Lua estar totalmente sem poder, por dignidade, ela tá peregrina, o contato com Júpiter, ele é benéfico, Júpiter é um benéfico, né? A Lua tá combusto aqui, né? A fase nova é sempre uma combustão da Lua, mas ela tá começando a crescer em luz, então isso vai criando um ânimo. Pode ser interessante, então, para os assuntos do dia a dia, né? Que dependam de um pouquinho mais de risco, de expectativas, de ânimo um pouco mais. Para os seus assuntos pessoais, pode ser um momento aí que você ganha um pouco mais de otimismo em relação à vida de uma forma geral, tá bom? E é isso, pessoal. Então, vocês viram que essa semana tem eventos bem marcantes. Essa lua nova, ela tá ainda bem tensa, né? A gente tem os luminares com bastante prejuízo, conduzidos por Saturno. Alivia um pouquinho o fato do Saturno estar perto de Vênus, mas não alivia muito porque ele está
numa condição ocidental, o Sol vai chegar pertinho dele daqui a pouco e vai deixá-lo bem combusto, invisível no céu. Então a gente tende ainda a um decorrer bem assim, estridente ainda, né, um pouco complexo e crítico aí nos assuntos do país, tá bom? Bom, mas de qualquer forma, organizem as suas atividades diárias de acordo com o clima diário e aproveitem bem aí a astrologia. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar aí com seus amigos nas suas redes sociais, tá? Divulga aqui a astrologia tradicional, que é prática, né? Ajuda você a lidar com seus assuntos aí, tá bom? Uma ótima semana para todos vocês e até a próxima, então, até mais.